elétricos, né? Opa, já começou. Bem amigos da Rede Globo. Vamos lá. Olá, meu povo, boa tarde, galera começando a chegar aí, muito bom, muito boa noite a todos. Estou aqui, eu com o ilustríssimo William Vollers, né, para mais uma análise enxuta. Todos me escutando bem, tudo certinho por aí? Dá um ok para mim aí, pessoal chegando aí devagar, pessoal chegando. Estou vendo aqui, boa noite, boa noite. E aí, seu Will, fale, deu as suas palavras aí de boas-vindas, de introitos, enquanto a gente espera a galera chegar aqui. 21 horas e 1 minuto, estamos aqui hoje, dia 12 de novembro, parece que o canal é meu, né? Mas é o canal do Giacomo, mas já toma o canal de assalto, ok? 21 horas, 1 minuto, estamos aqui para falar de Marco Polo. Eu me meti nessa live aqui porque eu adoro Marco Polo, é a 6ª posição na minha carteira, e eu fiquei muito feliz com o meu compadre aí, o Giacomo Diniz, vai começar a fazer essa análise enxuta. Fiquei muito feliz, realmente. Ele falou para mim: William, eu quero fazer Marco Polo, você vem comigo? Eu falei: eu tô dentro já, velho, só marcar que... E aí a gente marcou essa live aqui para estar fazendo essa análise super enxuta da Marco Polo, que é uma empresa que no começo, quando comecei a comprar, realmente porque sobrava dinheiro, não, e eu comprava ela no fracionado, mas depois, com o tempo, eu fui estudando os fundamentos. Ela é que nem o Brasil, né? Todo mundo espera sempre o melhor, o país do futuro, e ela com certeza é o ativo do futuro por algumas coisas que irão ser apresentadas pelo ilustríssimo Prof. Giacomo Diniz, ou Vincent Price, da educação financeira. Então, eu decidi fazer Marco Polo porque uma coisa assim que bastante gente tem dito e que é um fato: às vezes, quando os fundamentos se materializam, o preço ele já passou. Então, tem momentos que a gente tem que sair um pouquinho da análise financeira da empresa, que a gente vai ter oportunidade de vislumbrar hoje também, mas, acima de tudo, entender a narrativa que está por detrás do papel. Então, a grande atração que eu sempre tive com o Marco Polo está relacionado à eficiência operacional. Ela realmente é uma empresa, como uma indústria construtora, ela sempre trabalhou no estado da arte. E a questão principal é o fato de, querendo ou não, o Brasil ele é um país rodoviário, basicamente. Então, se você pegar o componente de uso de tráfego rodoviário no país para transporte de pessoas, é uma coisa assim que sempre vai ter espaço, ou pelo menos ainda por inúmeros anos. E a Marco Polo é uma empresa lá de Caxias do Sul, que já é bastante antiga, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho da história dela, e ela traz para nós aí essa visão de uma empresa que nasceu aqui no Brasil e que hoje é uma grande multinacional, tendo operações no Canadá, na África do Sul, na China, e na Argentina, no Chile. Então, é uma multinacional brasileira. Para quem tem a minha idade e lembra das aulas de geografia do ensino médio, né, que falava que o Brasil não tinha multinacionais, hoje você pega empresas como a Marco Polo e como a própria Natura também, querendo ou não, a JBS, são empresas aí de nível global. E no caso da Marco Polo, ela trabalha muito bem e tem aquela questão, às vezes faz bem, às vezes faz mal, por conta de que ela está bastante exposta à América Latina, e nós sabemos como é que está a América Latina hoje em toda a sua instabilidade política. Vê como estamos aqui, estamos com 26 pessoas online aqui para a live aqui no meu canal, hein, o Will? Já é uma galerinha, né? Muito bom, o pessoal chegando. Deixa eu dar boa noite, boa noite.
Leandro, Xande, Antônio, Fernando. O senhor Fernando está aí. Dona Renata Moracchioli está aí também. Senhor William, Gelson. Então, gente, muito legal aí. Espero aí que o nosso grupo também do Telegram já está com, Will, já está com 500 membros nosso grupo do Telegram, hein? Então, eu acho que nós chegaremos, como eu disse a você, no final do ano, a 800 pessoas no nosso grupo. Isso é muito importante, entendeu? O importante é trazer gente que realmente esteja interessada em aprender de uma maneira correta e didática o que nós temos aqui para passar. O professor Giacomo debruçou-se sobre esse ativo e fez realmente um trabalho excelente, no qual agora ele vai fazer a sua exposição aqui no Análise Enxuta de Marco Polo, nessa noite. Então, para começar, né, eu queria explicar um pouquinho para quem não conhece o meu trabalho. O Análise Enxuta eu criei com o intuito de apresentar um roteiro de análise simplificado dentro do contexto da análise fundamentalista clássica. Quando eu modulei o meu conteúdo sobre análise fundamentalista, eu criei 7 pilares da análise fundamentalista clássica, que a gente vai ter oportunidade de navegar um pouco por eles hoje, e por ser um processo analítico, não ser um processo assim tão simples e não tão rápido, eu quis criar uma versão simplificada desse roteiro e dessa diretriz, e eu chamei esse roteiro de análise enxuta. Enxuta porque a gente tenta pegar aquilo que é essencial. E mais um detalhe importante. A proposta da análise enxuta tem a ver com um roteiro que eu criei, que eu dou tanto em cursos presenciais quanto em online, que é como ter um primeiro contato com a empresa. Então, a partir desse momento, o meu objetivo aqui vai ser justamente fazer esse roteiro com vocês. Então, o intuito aqui, ele é um intuito educacional. Eu nem tenho autorização da CVM para poder fazer recomendação de investimento, nem é minha intenção. Eu quero que você cada vez mais ande com as próprias pernas, e a ideia mesmo é te dar para você que está vendo esse conteúdo, ter um caminho sólido para poder justamente conduzir os seus estudos dentro do contexto de análise fundamentalista. Então vamos para o nosso disclaimer, né? Esse estudo de caso tem como objetivo um exercício educacional de análise fundamentalista e de nenhuma forma deve ser interpretado como uma recomendação de investimento. Não, a gente não se responsabiliza assim pelas informações aqui prestadas no que tange, se você vai usar isso aqui para fazer uma coisa que não é devida, porque não é uma recomendação, né? Sim. Lembrando que o investir no mercado de ações é um investimento de risco, então nós temos que sempre considerar isso, que existe uma variância, né? A gente nunca sabe exatamente como vai ser o futuro, e o que nós buscamos sempre é diminuir o nosso risco, principalmente conhecendo aquilo que nós estamos investindo. Como eu sempre digo, Will, a melhor forma de você se tornar um investidor de longo prazo, investidor como eu, e principalmente como o Will, é adquirir mesmo um relacionamento íntimo com os ativos. Na hora que você chamar o ativo de meu bem, você está no caminho certo. Então, sem dúvida. Seguindo o nosso caminho aqui, a nossa trilha, né? Começamos então com a Marco Polo. Ela foi fundada em 1949, é uma empresa bastante antiga. Ela fez a primeira exportação em 61, e o IPO dela, né? O Will era novinho, né, Will? Eu tinha 3 anos. Em 1978, ela fez o IPO dela. Hoje ela possui 16 plantas industriais, atua em 11 países e possui 18.500 funcionários. É uma empresa, então, monstruosa, é uma multinacional que nós vamos ver aqui qual que é o produto, vocês devem saber, ela trabalha com ônibus, mas vamos detalhar.
as características do produto. Então, a primeira coisa, gente, dentro do primeiro pilar da análise fundamentalista clássica, é você ter uma visão clara do que é o produto e do que é o mercado de atuação da empresa. Porque você imagina o seguinte, se a gente sabe que investir na ação da empresa é se tornar acionista dela, você tem que ter uma visão clara de efetivamente o que ela faz, como ela faz e o tanto de dinheiro que ela consegue ganhar fazendo aquilo que ela produz. Então, como eu comentei anteriormente, é uma empresa state of art, de tecnologia, né? Ela é uma empresa que com expertise para encarroçar sobre qualquer modelo de chassi, inclusive elétricos. Como você comentou comigo antes, Will, ela está forte nessa linha, né, de também adaptar a sua visão para as novas tecnologias. Ela possui equipes de engenharia experientes, segregadas por produto, né, e ela tem aquela visão de customizar o produto conforme a necessidade do cliente, que se a gente analisar quem é o cliente dela, são aquelas grandes empresas de transporte, seja de transporte urbano, seja de transporte rodoviário. Então, olhando aqui, né? Então, ela trabalha com 3 frentes, que é o ônibus. Esse ônibus aqui eu peguei uma foto no site, é um ônibus rodoviário, mas lembrando também que a Marco Polo atua no mercado intramunicipal, né, no mercado de transporte urbano. Os micro-ônibus, muito obrigado. Uhum. E tem aqui os... Deixa eu pegar... Agora eu esqueci o nome desse negócio. É os Vollers, como é que é? Não é Voller, mas é... Opa, te chama, né? Pois é, tem um nome aqui, caraca. Volares, facinho. Tem os Volares também, que são esses carinhas aqui, os Volares, sendo usados naqueles programas do governo para levar a criança na escola. Então, esse é o produto. Do produto, a gente consegue derivar quem são os clientes. Então, basicamente, a gente pode dizer que o cliente é governo. Quando a gente olha para um escolar desse aqui, eu vou falar daqui a pouco que ela tá participando ela ganhou, né, várias licitações para fornecer esses volares para o governo, né, para o programa do governo de levar a criança até a escola. Lembrando também que esses volares, ela produz o veículo inteiro, ela não faz só o encarroçamento, como ela faz nos outros 2 casos, né? Outro cliente são as empresas, as viações, né? As empresas de transporte rodoviário. Temos também as empresas de fretamento, que vão utilizar tanto os ônibus grandes quanto os micro-ônibus. Então, a primeira questão que a gente pode afirmar aqui, que certamente o mercado que a Marco Polo atua, ela é um mercado... Aqui eu estou olhando o market share, ela é um oligopólio, né? Nós temos algumas poucas empresas. Muito lembrando bom. Que a Buscar está falida, a Caio, eu não sei te dizer, a Comil está em recuperação judicial, o Bus, Mascarello e Irizar não conheço, né? Eu vejo mais mesmo a Marco Polo e a Caio aqui, né? Uhum. Essa Mascarello tá em segundo lugar no market share atual, até mesmo porque as outras estão quebradas, né? Se for analisar. Exatamente. Se for analisar friamente. Então não é um mercado fácil. E eu acredito, inclusive, que é por conta disso que a empresa tomou a direção de se internacionalizar em função da própria volatilidade do mercado. Quando eu falo internacionalização, ela atua de 2 formas. Ela tem empresa que ela é controladora e tem empresa que ela é coligada. Então, por exemplo, a New Flyer é uma empresa que ela é coligada, que ela comprou uma participação relevante lá no Canadá, com o objetivo exclusivo de penetrar com mais firmeza no mercado norte-americano. Quando nós olhamos também aqui,
ela tem uma participação relevante aqui na China, né, com a MAC, e temos aqui a Volgren também, e aqui é onde está o Pipinaço atual, que é a Superpolo no Chile, e a Metalsur na Argentina. Então ela está bastante exposta a essa instabilidade política. Essa instabilidade política do Los Hermanos, Los Hermanitos. Los Hermanitos. O Davi, com as suas contribuições monstras de sempre, falando aqui que a cada 7 anos a Prefeitura de São Paulo renova a frota. E são de 2013, então 2020 tem que trocar a frota em São Paulo. Davi, inclusive, quando eu estava fazendo meus estudos, eu ouvi sobre isso mesmo, e coincidentemente, meu caro, a penetração da Marco Polo da Prefeitura de São Paulo é baixíssima. Então ela está aqui lutando para entrar e não é um mercado fácil para ela, não. Um comentário aí também. Então a gente já entendeu quais são os produtos que ela faz, quais são os seus clientes e quais são os ambientes onde ela atua, ou seja, quais são as exposições macroeconômicas que a companhia tem. Por mais que os Los Hermanos estejam apanhando nesse momento, é importante para uma empresa que ela não é perene, que é uma empresa cíclica, ter uma diversificação internacional, porque segue aquela linha, né? Eventualmente nós temos ano que a economia A vai bem, mas a economia B não vai tão bem. Então rola aí um equilíbrio entre as economias. É evidente que o market share dela é monstro, né? Em segundo vem a Caio, que a gente vê bastante por aí, e o resto que está aí passando algum tipo de necessidade. Mas ela, inclusive, ela teve uma quedinha recente, então provavelmente aqui, ó, olhando a natureza mercadológica dela, eu estou supondo que essa alta da Caio contra a queda da Marco Polo deve ter sido algum contratão, alguma coisa importante que uma ganhou e a outra perdeu. Então é um mercado, assim, razoavelmente concentrado em algumas poucas, a gente pode falar e pegar as 3 primeiras players, elas já concentram aí, pelas minhas continhas, mais de 80% do mercado. Isso mostra que nós estamos falando efetivamente de um oligopólio. Segue o meu forte abraço aí para todos que estão chegando aí. Então aqui, ó, esse aqui agora eu vou colocar para vocês quais são as perspectivas da companhia ditas pela própria administração da empresa na publicação do resultado do terceiro TRI agora. Então, ela está falando, o que a empresa está falando para nós? Que normalização das vendas de ônibus para turismo e fretamento deve se recuperar por conta da publicação do decreto que desobriga a incorporação dos elevadores. Lembrando, quando você faz uma análise enxuta, você ainda não é um especialista, e aí você tenta pegar esses ganchos para tentar entender para onde o mercado está indo. Então, o que eu pude entender com relação a essa afirmação? Houve um decreto que obrigava todo ônibus a ter o elevador de cadeira de rodas, que acessibilidade é importantíssimo, não estou tirando esse mérito em hipótese alguma. Mas isso impactou muito negativamente no mercado, porque subiu o preço dos ônibus e, por conta disso, retraiu o mercado de fretamento. Então, aconteceu algum evento aí que houve um decreto desobrigando essa publicação, essa incorporação, e aí a empresa acredita que isso vai possibilitar uma retomada das vendas dos ônibus nessa linha. Segundo, manutenção do ritmo da trajetória da melhora nas vendas no segmento urbano. Então, assim, como eu comentei agora há pouco, ela está apostando algumas fichas de que vai participar com maior firmeza na renovação atual da frota aqui de São Paulo, que
está prevista aí para alguma coisa próxima de 2020, então ela está acreditando um pouco nisso. Também ela está esperando a retomada do mercado interno, né, que na verdade é ela ela, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, todos agregados, estão também aguardando a melhora da economia. O Will, tá dando sinais, está melhorando devagarzinho, né? Ah, não, sem dúvida nenhuma, entendeu? E o que mais me chama, que nem o David eu estava comentando com o David hoje, em off, e o que mais me chama na Marco Polo, que é uma empresa que é sediada em Caxias do Sul, do nosso amigo Jean, que está lá perto da Marco Polo. A Marco Polo sempre foi uma empresa que as pessoas colocavam muita. Como que eu vou dizer para você, cara? Muita expectativa. Foi uma empresa de muita expectativa e essa empresa ela nunca andou da maneira que ela precisava ter andado nesses tempos. Para mim foi muito bom que eu consegui fazer um preço médio muito bacana nesse ativo. E hoje, com essas mudanças, eu tive conversando com o pessoal de lá e vejo uma mudança significativa em todos os sentidos. Vão ter a questão do ônibus elétrico autônomo, entendeu? Que já é uma visão de futuro, que pode mudar o paradigma da empresa e pode trazer muito valor para o ativo, entendeu? Então, tem coisas que vão, assim, eu acho, na minha humilde opinião, que o ativo ele vai andar muito mais que nas últimas 2 décadas, entendeu? Por essa transformação. E assim, se não me salva a memória, eu posso estar enganado, ela fechou a parceria, foi com a WEG mesmo, na questão dos carros elétricos? Sim. Então foi a Marco Polo que fechou com a WEG. Foi. Eu sabia que a WEG tinha fechado com alguém, eu não me lembrava que empresa que era. É a Marco Polo, sim. A WEG ela já tem, né, o produto que é a bateria que eles estão fazendo, né, por carro elétrico e todo o motor e a bateria. Até o meu irmão está sabendo melhor com relação a esse projeto, que tem olhado de muito perto essa situação. Ele gosta dessas coisas e ele acabou pegando uma amizade com alguém lá e está olhando muito de perto toda essa transformação, consequentemente na WEG e na Marco Polo, e principalmente, né, a transformação de nível social para as pessoas e principalmente para o ativo, né? Isso aí é sensacional. Esse trabalho que ela faz, a gente não pode negar que é muito importante mesmo. E na questão dos micros e dos volares, o que nós estamos vendo aqui também é uma retomada das entregas dos caminhos da escola, né? Que também é aquilo que eu comentei. É justamente aquela questão de que acho que são 1.400 ônibus ou micro-ônibus e volares para atender o público de levar as crianças para a escola, exatamente. Então, aqui a visão da produção brasileira de ônibus, para a gente entender o tamanho do mercado. O mercado deu uma encolhida feroz. Isso também, se eu não me engano, está relacionado que a base histórica, 2007, 2014, tinha um componente BNDES muito forte. Na hora que o BNDES financiava a juros de banana, depois que o BNDES começou a encolher, mais a crise, mais tudo mais, aqui a gente viu a produção de ônibus no Brasil encolhendo. Ó. Seu Anderson Arcanjo entrou, seu Anderson Arcanjo estava num momento romântico e agora está aqui conosco, lindo. Verdade, né? Verdade. Também o Eduardo, Astro Rei, Wilson, João Paulo, galera, tamo junto aí, aquele abraço. E não o que influencia também esses números que nós estamos percebendo aí no painel, grande parte dele é a taxa de desemprego recorde no país, sim, que faz com que os nossos queridos trabalhadores não peguem ônibus e diminua toda essa cadeia. A gente precisa de um aquecimento econômico para que esse ativo, que é um ativo da magnitude cíclica, né, que a gente fala,
para que ele comece a andar de maneira mais consistente. Consistente. Não, e aquela questão também, né? Esse quadro, ele salienta para nós aquela visão de que realmente um cuidado que a gente tem que ter, que é uma empresa cíclica. Eu já conversei com muita gente ao longo da minha vida aí, e a recomendação que sempre me foi dada por esses investidores é de que quando a gente trata com o negócio cíclico, como é o caso da Marco Polo, é muito mais importante para nós, não sei se todo mundo está familiar com esse termo, fazer uma análise top-down, ou seja, de cima para baixo. Essas empresas, elas navegam muito bem em momentos de economia mais próspera e costumam definhar em momentos de economia desafiadora. Então, é o tipo de empresa que não dá para você assim comprar e ficar com ela comprada para sempre. Às vezes é bom você dar uma diminuída na exposição, em momentos você percebe que o futuro vai ser ruim e depois voltar. Eu tive particularmente, Will, um ensaio de entrar nela no final do 16. Porque o que acontece? Como ela tem um endividamento baixo, como a gente vai ver, eu imaginei o seguinte: se ela não quebrou agora, daqui para cima é só alegria. Então eu tive uma visão de compra, aí na hora que o papel dobrou, eu falei assim, se fosse hoje eu faria diferente, eu usaria aquela técnica que você me sugeriu, de vender metade, zerar custo e ficar o resto como yield eterno. Mas no momento que eu visualizei a virada de capital, eu optei por sair fora. Mas aquela velha história, altíssimo risco, acreditando mesmo que já estava no fundo do poço, e é uma empresa que era muito grande para quebrar, né? Essa foi a visão que eu tive naquele momento. Então, aqui, aqui vale a pena a gente colocar uma lupa, que são os destaques das operações internacionais. Então, primeiro ponto aqui importante é que a MASA da África do Sul, então, aqui a MASA, ela tem 100% da MASA. Operação sofre com redução de demanda em função do cenário político e econômico local. Eu não sabia. Então, a África do Sul não vai bem das pernas ultimamente? Realmente, eu não estava a par disso. A Metalsur da Argentina não há indicação de recuperação da demanda no curto, a que eu recomendaria no médio prazo também. Unidade passará a produzir também carrocerias urbanas para reduzir a ociosidade. Então, aqui está nas trevas. Tá. A Volgren, da Austrália, foi feita uma reestruturação profunda nela e que agora já reverteu o prejuízo, lucrou 4,8 milhões, e a crença é que vai ter uma melhora aí nos próximos trimestres também. A MAC está apanhando com a baixa demanda nos seus principais mercados, e quem está nadando aí de braçada é a Polomex, né, do México, beneficiada pela maior venda de rodoviários urbanos. A unidade deve manter bons resultados enquanto expande o market share. Então, assim, um monte de dentro das controladas, um monte de nhaca no momento, mercado desafiador, e é só a Polomex segurando a peteca. O Emerson Santos aqui, o Will dando aula para o Prof. Giacomo, sempre, cara. O Will aqui é o cara. Aula onde? É o cara. Eu só tô observando só isso daí. Eu aprendo mais do que eu dou meus comentários aqui. Mas realmente essa diversificação no caso do que você está mostrando da Marco Polo, a gente tem que tá muito atento, porque realmente é algo muito negativo, né? Uma retomada no mercado interno, isso pode melhorar muito os números dela no próximo trimestre, né? Já que os números que você vai me mostrar aí não foram, assim, excelentes, né? Não, também, Will, uma coisa que a gente não falou até agora que é importante lembrar é que esse conteúdo também vai estar no seu canal amanhã, né? Para quem estiver vendo gravado aí no canal do Will, também não se assuste, porque é um conteúdo aqui
compartilhado entre os pares. O Will está de recesso, eu estou de semi-recesso, mas esse conteúdo aí vai estar também no canal do Will aí, assim que o YouTube processar, vou passar para ele também. Estou de quarentena. Tá de muito bom, muito saudável. Ô Will, mais um detalhe também, fala do nosso, para quem está no grupo do Telegram e aceitou o nosso convite, muito obrigado. E se você não está no grupo do Telegram, o senhor Anderson Arcanjo e Dona Maria Luísa estão colocando aí o link, entra aí, faz parte, que lá que a gente tem oportunidade de aprofundar aí as nossas discussões. Também uma questão muito importante que eu vou colocar aqui, que quem está no grupo vai ter a oportunidade de participar do Black Friday. Mas vamos deixar isso mais para frente. Exato. Coligadas. Tem a Superpolo na Colômbia, deixa eu ver quanto que ela tem da Superpolo. Da Superpolo ela tem 50 pursa, né, na Colômbia, então não era Chile, era Colômbia, mas ela está renovando a frota de Bogotá, que continua afetando positivamente os resultados. A NFI está com o resultado pressionado pela consolidação das aquisições mais recentes. E a TMML na Índia, sazonalidade. Então, assim, parte do peso que a gente está vendo dos resultados dela tem a ver mesmo com a questão de boa parte dos mercados internacionais que ela atua, está sendo bastante penalizado. Nesse caso, lembrando que ela tem uma participação de mais de 50% do mercado doméstico, mais de 50% das vendas dela é feita no mercado doméstico, então cabe aqui também que se nós acreditamos no mercado doméstico em recuperação e lá fora está no fundo do poço, qualquer melhora pode acabar sendo aí bastante significativa, né? Então eu tenho aquela velha história, eventualmente ela pode estar na situação do que pior que está não fica, né? Eu também acho. Nessa questão eu acho também. Eu acho que melhora o interno dela, melhora primeiro do que até o externo, né? Eu agora, Will, eu vou trocar aqui o meu conteúdo, o meu material, porque nós vamos falar um pouquinho dos dados financeiros da empresa. Então, nós temos aqui, como é que será que está a visualização da galera? Como é que está a sua visualização aí, Will? Aqui está ótimo, cara. Estou vendo tudo. Uhum. Então, seguindo um pouquinho do meu roteiro da análise fundamentalista, só ver um negocinho aqui. Sim. Legal. Seguindo o meu roteiro da análise fundamentalista. O primeiro pilar é a análise do negócio e do mercado. Então, a gente fez esse overview aí do que a empresa fala, do que a empresa faz, qual é o produto que ela vende, quais são os mercados que ela atua, qual que é o potencial de crescimento desses mercados. A gente visitou a ideia de que ela é uma empresa internacional, então ela não está 100% exposta à economia brasileira, e inclusive ela está passando por um momento de azar, que boa parte dos mercados internacionais que ela atua, ela não está indo muito bem. Então, o que aconteceu aqui? Agora nós vamos para o segundo pilar, que eu chamo de análise da natureza e evolução patrimonial. Então, basicamente, a gente está olhando para o balanço patrimonial. Primeiro ponto é uma visão simples do circulante. O que eu fiz aqui? A barrinha azul é a barrinha do ativo circulante. Então, a gente pode ver o quê? Que ao longo dos últimos anos, uma primeira informação para a gente guardar é que ela manteve o circulante num patamar ali em torno dos 3 bilhões. Isso mostra o quê? Isso nos dá duas pistas. Esse é o segredo, gente. Assim, um analista com uma boa experiência, ele tem que ter a capacidade, quando eu falo analista e investidor também, de olhar os números e fazer um link relevante com a história. Então, quando eu olho esses números aqui, a visão do ativo circulante, eu tenho duas coisas que eu estou olhando aqui. Ou
a empresa não cresceu nos últimos anos, ou a empresa ela conseguiu crescer usando menos circulante, que seria uma ótima notícia. Então, Sim. Nos próximos gráficos, a gente vai validar essa tese. Um outro detalhe aqui, ó. Esse cara aqui, ó, eles são as disponibilidades sobre o ativo circulante. Então, a gente está vendo o seguinte, que olhando para trás, aqui na crise, ela chegou a ter uma perda de caixa, mas ela recompôs o caixa e agora que o caixa voltou para um patamar histórico mais baixo, né? Então, ele está resgatando aí o patamar histórico do momento de crise. Então, o que significa esse 34%? Que 34% do ativo circulante é caixa. Não acho um número ruim, é 1/3, então é um número muito poderoso. Então, eventualmente, olhando o número absoluto, nós podemos chegar à conclusão que ela está aproveitando a oportunidade para reduzir um pouco do caixa, para melhorar a rentabilidade dela. Uma outra questão aqui, esse roxinho é o contas a receber sobre o ativo circulante. E como é que chama esse tipo de análise mesmo, Will? Análise vertical. Nós estamos fazendo a horizontal da vertical, tá ligado? A horizontal da vertical, exatamente. A horizontal, porque eu traço o indicador vertical e olho o comportamento horizontal dele ao longo do tempo. Então, a gente está vendo aqui um crescimento das contas a receber. Isso mostra que, por conta da crise, a empresa, para poder manter os seus clientes rodando, está concedendo mais vendas a prazo. E também, né, esse é um número perigosíssimo para a empresa, uma boa notícia, está bem sob controle, os estoques na ordem de 19%. Porque lembra que quando as montadoras, esse tipo de empresa está indo mal, o jornal mostrava o pátio lotado, os estoques caindo, etc. e tal. Verdade. Então, isso é um bom cenário para nós. Espera aí que eu me perdi aqui, caraca. Pronto. Achou. Então, seguindo a nossa missão aqui, olhando agora uma análise dos investimentos. Então, o que é essa análise dos investimentos? Estou olhando agora para o imobilizado. Então, a primeira questão aqui, eu estou olhando aqui o imobilizado e o intangível. Olhando, isso a gente chama de CAPEX, ou Capital Expenditure. Isso mostra para nós o quê? Que a empresa ela teve um aumento do seu imobilizado. Isso mostra para nós que a empresa ela realmente fez nos últimos anos, de 2015 para cá, investimentos em imobilizados. E outro ponto aqui importante para nós, a relação do imobilizado, apesar dela ter um aumento do imobilizado, nós estamos vendo o quê? Que o imobilizado sobre o ativo total, ele está caindo. Então, se a gente viu o circulante estável e se a gente viu o imobilizado crescendo, então a gente pode interpretar lá no balanço que o realizável de longo prazo deve ter aumentado por algum motivo. Então, a relação aqui do intangível pelo ativo total também deu uma altinha, né? Ela deve ter feito alguns investimentos em gestão, em software, né? Sem dúvida. O meu diagnóstico dos investimentos é que a empresa está investindo de uma forma ou de outra. Isso mostra para nós que existe aí um potencial ela está enxergando que o mercado tende a se recuperar no futuro. Nosso querido Rui das Neves perguntou, mas professor, os juros baixos não seria esperado mesmo mais vendas a prazo? Então, mas assim, o Rui, quando a gente olha o contas a receber, a gente chama que os juros é por dentro, a empresa embute-se no preço. Então, não sei se dá bem para fazer essa associação. Essa associação sua seria mais sólida
se a empresa tivesse um business de crédito, como, por exemplo, a Renner, né, na área dela. Aí isso faria mais sentido para nós. A evolução do patrimônio líquido também também aqui nos mostra que o acionista não está perdendo dinheiro feio, né? Porque se vocês já tiveram a oportunidade de olhar os nossos ativos do além. Nossa Senhora Aparecida. Né? O que é? Água. Não, eu digo Nossa Senhora Aparecida, tá falando. Se fosse dos ativos do além, tinha olhar o patrimônio líquido destruindo. Então ela não perdeu muito dinheiro para o acionista, mesmo nos momentos difíceis, isso é um bom sinal. E ela está com capital social estável, então ela não fez nenhuma chamada de capital muito relevante nos últimos anos, e inclusive teve uma melhora assim, bastante razoável das reservas de lucro. Você quer fazer alguma observação, Will? Não, então, é o que eu estou falando, é uma empresa que está fazendo a sua retomada. Eu acho que, se você perceber, né, a evolução do ativo dos anos que ela passou crise, para essa saída da crise e para a retomada, vamos ter números assim excelentes daqui para frente, né? É um ativo que... E outra, a governança do ativo, né? A governança é muito importante. E você vê que mesmo em momentos de crise, eles conseguiram segurar bem todos os números equilibrados, né? Coisa que você não vê em alguns ativos. E o setor também não é um setor muito fácil, né? O setor de transporte. Muito pelo contrário, é um setor bem complicado, né? Então, e você conseguir números assim, entendeu? Não é um setor de consumo, não é um setor que tem números assim excelentes o ano inteiro, é um setor cíclico. Então, quando você está em baixa, e também pelo tempo que tem o ativo, né? Tem quase 100 anos aí, de 1948, vamos lá, falta um tempo, mas tem 70 anos, a empresa tem 7 décadas, aí é muito tempo, né? Sim, muito tempo mesmo. E olha aqui, agora o terceiro pilar é a análise de resultado e rentabilidade. Então, a gente está vendo aqui a evolução das vendas e da margem bruta. Um bom sinal é que a margem bruta da empresa ela está em patamares da nossa série, em patamares históricos de alta, em 17%. Ela chegou a bater 12% em 2017. Então, também é um sinal de que a empresa conseguiu, apesar de todas as dificuldades macroeconômicas que a gente mapeou, ela conseguiu efetivamente manter a sua margem. E aqui assim, a gente viu que as vendas elas voltaram a crescer. Aqui é uma visão anualizada, né? Só que considerando os últimos 3 resultados com base anualizada, ela deu aí uma estagnada, bem em função do que a gente falou, principalmente Los Hermanos e tudo mais. Mas a empresa, ela, querendo ou não, de 2016 para cá, ela saiu de vendas da ordem de 2 bilhões para vendas da ordem de 4 bilhões e 400, né? 361. Não é também uma questão aqui desprezível, né? Se a gente olhar o resultado operacional da empresa, ele ainda está numa sofrência lascada, né? O EBIT, só para lembrar assim, a minha base eu não consigo, lá no Fundamentos, onde eu peguei os dados para montar essa planilha, não tem o EBITDA no download, então eu trabalho com o EBIT, né, que é o resultado contábil mesmo, mas dá uma visão o quê? Que ela chegou no fundo do poço com o resultado operacional, aí ela teve um arranque bom e agora está devolvendo um pouco em função dessas dificuldades aí que ela está passando. Então, basicamente, a gente está olhando pelo resultado, olhando para o resultado operacional dela, dá para perceber que, infelizmente, ela ainda está sofrendo um pouquinho. Mas, bem por conta mesmo, principalmente da sua atuação internacional, existe uma chance boa aí de, se a economia brasileira começar a deslanchar, a empresa realmente voltar
para patamares de geração de geração de caixa operacional mais interessante. Oi, desculpa, pode falar. O que a gente deve também salientar que esses últimos 5 anos foram terríveis para a nossa economia e ela manteve, né, os lucros constantes e também a distribuição de dividendos, ainda mesmo que pouco, mas continuou nessa faixa aí de meia década distribuindo, tendo lucros constantes. Isso também chama muita atenção com relação, mais uma vez, da governança da Pomo, né, Giacomo? Não é qualquer ativo que a gente vê esse tipo de situação. Uhum. Não, e se a gente olhar, se a gente comparar esses dois gráficos aqui, a gente mostra assim, ó, quando ela bateu o fundo do poço dela operacional, ela ainda teve um resultado financeiro ligeiramente positivo, né? Que é essa diferença entre essas duas barrinhas aqui. Então, é uma empresa que, se ela tivesse muito endividada, ela teria se arrebentado. Foi justamente a resiliência de caixa dela que fez ela passar por aquilo que ela passou. Então, no fundo do poço, ela teve um resultado financeiro negativo, na verdade, aqui, mas de apenas 3 milhões de reais. Você imagina se a empresa fosse alavancada, Will? Então, uma empresa desse tamanho não é nada, entendeu? Realmente, o serviço de governança dela é espetacular. Os caras são muito bons. Então, agora o resultado financeiro dela voltou a ficar negativo. Então, a gente tem que entender que deve ter alguma coisa aqui nesse sentido, que ela deve ter feito alguma a gente vai ver na hora que a gente for fazer a análise do endividamento, a gente vai entender por que ela voltou para o negativo aqui. E, por último, a visão dos acionistas. Então, mesmo no fundo do poço, ela teve uma margem líquida de 1%. Por conta de quê? Porque o resultado financeiro dela não atrapalhou. E isso possibilitou, inclusive, a manutenção a manutenção na linha do lucro, né? Que ela poderia ter ido muito bem para o prejuízo por conta disso, né? Exato. Depois começou a voltar para o positivo, né? A margem líquida melhorou de novo e agora deu uma quedinha e está voltando a recuperar. Então, só para salientar mais uma vez, por mais que todo o resultado operacional dela tenha desandado, por conta de uma visão bastante conservadora financeira da empresa, ela acabou por sobreviver nessa fase, né? O Lucas aqui falou bem raiz. Eu gosto mesmo, Lucas, uma análise financeira, tentar associar números e histórias para eu introjetar na minha cabeça uma trajetória para a empresa para ver se eu invisto nela ou não. Para realmente, quem quer uma visão fácil, acaba sofrendo um pouquinho aqui com a minha abordagem. Mas estamos aqui para trabalhar direito. Mas, viu, Giacomo, a empresa, mesmo com todos esses problemas, ela tem uma liquidez corrente acima de 1,5 vezes, né? E isso é extraordinário para uma empresa dessa magnitude, né, Giacomo? Sem dúvida, sem dúvida. Ela é uma empresa que a gente está olhando aqui que, apesar da vida operacional dela não ser fácil, ela acabou se salvando, né? E agora eu acho que o pior já passou. Também acho. Por isso que eu falei. Agora para o quarto pilar, que é o pilar da análise do capital de giro. Então, aqui, você falou da liquidez, pronto, tá aqui, Will. Fique à vontade para falar da liquidez da empresa. Então, só me chamou a atenção que nos últimos 5 anos, essa empresa também ela vem tendo uma liquidez corrente de 1,5 vezes, né? 1,5 vezes. E isso aí, para mim, é muito significativo com relação... Pelo que ela passou, porque a gente fala dos últimos 5 anos, mas eu acho que o buraco estava ali em 2014, 2015, que a gente passou um momento muito conturbado da nossa economia, desemprego, o desaquecimento de tudo, e também, né, crédito de isopor e outras coisas mais aí
e a corrupção em alta escala no governo federal. Não, e mais uma coisa aqui que é legal é que, olha assim, no fundo poço operacional dela, ela tinha uma solvência de caixa de 0,81. O que significa isso? O caixa dela cobria 81% dos haveres de curto prazo. Então, é uma empresa que realmente ela está com. Hoje ela está com uma liquidez. Ela está com 1,41, ela está com 66 agora em 2019, e ela está aqui, esse gráfico eu vou sair invertido, preciso ajeitar ele, e ela está com a liquidez seca de 1,41 e a liquidez corrente de 1,83. Monstra, cara, monstra, sem problema de liquidez. Cresopor foi ótimo mesmo. Evolução do ciclo de caixa. Para quem não sabe, né, para quem não viu lá aquela live com o Herrera falando da Vivara, o ciclo de caixa é muito importante, que ele mostra para nós o tamanho do descasamento entre o prazo que a empresa recebe e o prazo que a empresa paga. Então, nesse caso aqui, ela está num ciclo de caixa de 146 dias. Isso é um bom sinal porque reduziu, está perto dos patamares tradicionais dela. Isso mostra que ela não está sofrendo nenhum estreitamento, nenhum incremento muito forte. Na verdade, houve uma redução da necessidade de capital de giro dela. E ela também diminuiu o prazo médio de recebimento dos clientes e o prazo médio de estoque também não está descontrolado. Então, a visão que eu quero aqui, ó, é que eu estou... Está invertida essa... Então, okay, desculpa, a gente está aqui invertida a parada. Então, a gente está vendo realmente uma queda dos prazos, tanto do prazo médio de estoque, quanto do prazo de recebimento, quanto do ciclo de caixa. Sensacional também. São cuidadosos demais, pelo que a gente está vendo. Demais. E aqui ela continua comprando a patamares históricos. Isso mostra também que a atividade da empresa ela está pungente, né? E com o aumento e ela conseguiu, inclusive, aumentar bastante o prazo médio de pagamento dos fornecedores também. Então, assim, as finanças da empresa estão assim, bem trabalhadas, apesar de todas as dificuldades aí que ela passou num passado recente. Então, assim, vamos agora para o último pilar, né, da nossa análise financeira aqui, que é a análise de endividamento. Então, essas barrinhas vermelhas é a dívida de longo prazo, e as barrinhas azuis são as dívidas de curto prazo. Então, se eu somar, na hora que eu empilho as duas barrinhas, eu tenho uma dívida bruta caindo. E essa área verde aqui é a dívida líquida. Olha a diferença entre a dívida bruta e a dívida líquida. Corrobora com o caixa sólido que a empresa tem para poder segurar as petecas dela. Sabe o que estão fazendo. Sabe o que estão fazendo. Então, aqui a gente olha agora sim, o que a gente está vendo também, o longo prazo sobre a dívida está num patamar bem elevado, comparando os últimos anos. Então, o perfil da dívida está bastante confortável no longo prazo. Além dela ter caixa, o prazo está confortável. E a dívida de curto prazo apenas é 37%. E olhando a liquidez, a gente pode afirmar com convicção que ela tem caixa para honrar de forma imediata as obrigações de curto prazo, né? Sim, sim. Então, também ela está com a parte de endividamento bastante controladinha. Eles trabalham, você vê, eles trabalham de uma maneira muito equilibrada e com uma margem de segurança, assim, enorme para o ativo, né? Não, e aquela questão, né, Will? Assim, a gente olhar o endividamento oneroso quanto oneroso líquido, você vai ver que mesmo com o perrengue financeiro que ela passou, ela veio se desalavancando fortemente ao longo dos anos. Sim. Eles são então, ela tem uma resiliência financeira
que permite com que ela supere com certo conforto os momentos difíceis. Isso é uma boa notícia, que o risco fazendo essa análise financeira, dá para perceber que o risco da empresa quebrar é muito baixo. Então, pensando numa posição de fundo do poço, lá para aquele percentual da carteira mais apimentado, ela acaba sendo o tipo de empresa que tem esse perfil. Mas dentro do meu contexto de trabalho, antes de fazer qualquer afirmativa mais sólida, eu faria o valuation dela, traçando pelo menos 3 cenários, e daí eu arbitraria qual que seria um preço ideal para entrada no papel. Eu, assim, falando como investidor, eu acho que ela está nos patamares muito... no meu modo de entender, hoje ela está nos patamares bem bacana do preço de entrada. Não é recomendação, todo mundo sabe que eu não recomendo nada, porém eu acho que é um momento super especial da Marco Polo em todos os sentidos, entendeu? Você realmente vê uma perspectiva muito forte para ir para a próxima década desse ativo, porque há uma movimentação. E os números, eles dizem o que para a gente? Os números dizem que é uma empresa muito bem controlada, mesmo em momentos muito difíceis, eles tiveram realmente a consciência e toda a expertise que esse setor precisa, porque não é, né, gente? É diferente. É setor cíclico, ônibus é caro, não é? Vender um ônibus é uma coisa, vender uma camiseta, que nem eu estava falando das lojas Renner, outras coisas, é bem diferente, entendeu? Então, o que eu tenho a salientar desses números, que eu estou muito feliz por ser sócio da Marco Polo nesse momento, que é o 6º ativo do ranking da minha carteira. Então, olha que legal, ó, 21h57, eu consegui fechar a análise enxuta em 1 hora. Estou muito feliz. Estamos agora, nesse momento, com 53 pessoas online. Hoje foi uma live com alta volatilidade, não sei se teve umas pessoas que ficaram com medo de algum nível técnico aqui, mas também eu sei que uma galera olha e fala, é técnico, vou voltar para assistir no gravado que eu vou ter que estudar, né? Tem isso também, né? Ou turma corre, não tem figurinha para nós ver, só tem gráfico. Só. Tudo uma questão de conteúdo. Lógico que se vocês começarem a assistir essa dupla, eu e o Giacomo, vocês vão acabar aprendendo de uma maneira diferente, didática, e principalmente sendo pilotos da própria carteira. Eu acho que o maior desafio meu e do Giacomo é fazer com que vocês sejam cada vez mais independentes como investidores, entendeu? E eu acho que essa missão aí vai ser super bacana de ver e ver a evolução de vocês aqui junto com a gente. Então, tanto com relação ao conteúdo da empresa, quanto a metodologia da análise enxuta, se alguém tiver alguma dúvida a respeito, agora é a hora aí. Então, tá aberto aí para questões, para a gente poder caminhar aí para o encerramento do evento. Então, o Anderson Arcanjo acabou de colocar mais uma vez o link do nosso Telegram. Se você está vendo essa live gravada, aqui embaixo, na descrição, também tem um link do Telegram. Ele é um grupo gratuito, onde você tem a oportunidade de ficar mais perto de mim, do Will aí no dia a dia, e também vai ter a oportunidade na semana do dia 25 da Black Friday dos meus 4 cursos sobre renda variável. Vamos ver. O Diego fez uma pergunta. Professor Giacomo, você classificaria a Marco Polo como empresa de crescimento ou dividendo nesse cenário atual? Eu colocaria, Diego, uma empresa problemática em processo de retomada.
Então, ela é uma empresa que, pela retomada, pode aparentar ser uma empresa de crescimento. Mas o crescimento efetivo dela vai depender muito da performance dos negócios internacionais dela, que eu entendo como positivos, até mesmo porque se a Marco Polo fosse 100% em loco, ela estaria muito exposta aí à volatilidade da nossa própria economia. Então, eu classifico ela como uma empresa em recuperação. E não é. Eu acho que para a gente ter uma visão buy hold, uma visão para mais de uma década. Tio Wilson falou, boa. Eu acho que ela vai ser no primeiro metade da década uma empresa de crescimento potencial, e o plus dela vai ser os dividendos que ela sempre há de distribuir, entendeu? Mais constantemente depois do 6º ano até o 8º. Aí teremos aí um mixer de uma empresa que vai crescer pouco, mas porém vai pagar muitos dividendos. Na futurologia, estou com ela desde 2004. Nunca vi tanta gente falar tão bem e de tanta performance da Marco Polo. A Luísa fez uma pergunta interessante aqui. Para produzir um ônibus elétrico autônomo, ela precisará de grandes investimentos? Ela já tem. Tiro. Eu acho que não. Eu acho que ela, por ela ter o estado da arte de encarroçamento, eu nem conhecia essa palavra, aprendi hoje, eu acredito que ela vai trabalhar muito com joint venture. Então, ela vai fechar parceria com empresas como VEG, provavelmente ela já deve ter parceria aí com essas grandes empresas como Microsoft, como Google, para a parte de inteligência, como o IBM, para a parte de inteligência artificial. Então, eu particularmente não acredito. Só se ela começar a vender num tal volume que permita que demande uma necessidade de ampliação fabril. Caso contrário, eu creio que não. Eu acho que também na questão financeira que a gente abordou agora dos números, já sabe o comportamento de toda a empresa, né? E eu acho que ela deve estar 2 ou 3 passos à frente. São empresas que já olham à frente e quando você vê, está tudo pronto, está tudo bonito e está tudo funcionando, entendeu? Eu acho que bem por aí. Com certeza, vamos ver assim. Tem uma recomendação aqui para análise enxuta, né? O Ives Andrade, ele sugeriu também, ponto embaixo, galera, cheguei atrasado. Quem chegou atrasado pode assistir gravado aí também. Então, o Davi falou, né, em parceria com o Google, um passarinho me disse. Então, assim, inteligência artificial é uma coisa que não dá para desenvolver do zero, porque o processo de aprendizado é muito longo. Então, via de regra, o que a empresa faz? Ela vai fazer parceria com esses grandes. E aí, o que nós temos no páreo? IBM, Google e Microsoft. Leandro Paz, eu discuti um dia a opinião de vocês sobre a Eneva. Então, a boa notícia é que conteúdo não falta. Então, a gente tem bastante coisa para falar, né? E, a galera esperando a Black Friday. Então, comentar um pouquinho sobre a Black Friday. O que acontece? O processo da Black Friday vai ser o seguinte: eu tenho 4 cursos, que é o mercado de ações, fundamentalista clássica, estratégia de formação de patrimônio e o valuation. E eles vão entrar com 40% de desconto na Black Friday. Como é que você vai fazer para acessar essa oferta? Participando de uma live e participando do nosso grupo no Telegram. Então, clica no Telegram aí para vocês, quem não está no Telegram, seja quem está aqui agora, quem está vendo essa live gravada, porque é por lá que você vai conseguir ter acesso aos conteúdos com 40% de desconto. Que nem o Rui Barbosa, o Rui falou, Rui Barbosa é dureza, né? O Rui falou, tem 400 empresas, então aí a gente vai brincando, tem a análise de ativos do além, tem bastante coisa. Uma coisa que eu quero fazer também, até para evoluir nessa ideia de
nessa ideia de análise financeira, eu também vou gravar pequenos vídeos daqueles gráficos que eu acabei de mostrar para vocês e vou postar no canal. Então, a análise de endividamento da empresa tal. Então, o conteúdo é infinito, graças a Deus. Não, né? E no ano que vem tem mais 100 empresas entrando aí, 100 empresas estrangeiras entrando no hall aí da B3. Isso é uma... Então, eu escutei que tem uma luta por parte da B3 para poder abrir o investimento para pessoas normais nas BDRs nível 1. Se isso acontecer, vai ser legal pra caramba, porque tem mais BDR nível 1 na bolsa do que ativo mesmo. Aí já imagina a gente fazendo a análise enxuta da Apple, é chiquérrimo, né? Não, e isso já está bem adiantado, viu, Giacomo? Isso já está bem adiantado e tem algumas coisas aí. Acho que talvez aqui em meia década a gente tenha a segunda bolsa de valores, né? Não vai ficar só a B3, como no México. A gente vai ter uma concorrente, que isso melhora muito o nível para os investidores de diversificação e conhecer outras empresas aí que vão abrir os seus capitais aí para mais investidores, né? Não, com certeza, com certeza. Mas então é isso, meu povo. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos concluir nossa missão de hoje com um bom tempo aí. Eu acho que agora são 22h07, então acho que a gente conseguiu fazer uma boa entrega sem ser num prazo tão cansativo assim. Verdade. No ano que vem, que nem lá no canal mesmo, como ele está invernando, a gente vai fazer lives aí de 60 minutos. Vamos até colocar um cronômetro no negócio, que antes a gente fazia, e aí eu até ficava meio assim. Eu fiz a do Arthur, quase foi 2 horas, cara. O Arthur é demais, né? Uhum. Mas acaba desgastando, tudo bem. Fica cansativo mesmo, fica cansativo. Então, se você gostou aí do conteúdo, seja ao vivo, seja gravado, dá o seu like aí para nós. Por favor. Não deixa de se inscrever no canal. Se está vendo o meu canal, escreve. Se está no canal do Will, escreve. Vamos seguir uma posição aí com calma e tranquilidade, sem entrar em atrito com ninguém. Cada um investe no estilo que quiser investir. O importante é ser feliz e ganhar dinheiro. Né? O importante é a gente estar com a nossa liberdade e independência para a gente fazer o que é certo, o que é correto, o que é ético e o que é honesto para os nossos investidores e familiares aqui do nosso chat. Entendeu? Isso, o Leandro Paes falou para eu falar um pouquinho sobre cada um dos meus cursos. Eu vou no dia 26, às 21 horas, vai ter a live de Black Friday, que vamos falar só sobre os conteúdos dos cursos. Então, vou deixar para lá, para a gente não ficar misturando muito comercial com conteúdo, porque muita gente faz isso e acaba irritando um pouco. Então, vai ter uma live especial para a galera do grupo do Telegram, onde eu ficarei à disposição para destrinchar cada conteúdo de cada curso também. Eu espero que quem já comprou algum esteja lá para dar os seus depoimentos em tempo real aí para nós, porque é um conteúdo mesmo que eu tenho, eu não gosto da palavra orgulho, mas que foi construído com muito amor para adicionar valor para o investidor aí. E ativa o sininho aqui embaixo, aqui, ó. Ativa o sininho que quando o professor Giacomo colocar mais os seus conteúdos, você será avisado imediatamente para assistir esses conteúdos, tá, gente? Então, fala, mestre. Então, nosso encerramento aqui, fica o meu forte abraço aí para todos. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. E eu desejo aí excelentes investimentos. Vamos seguir aí entendendo as empresas, porque investir em bolsa além de ser um investimento de longo prazo, é um projeto de longo prazo. Legal? Então aqui, meu forte abraço, Will. Uma boa noite a todos aí, muito obrigado. E logo estaremos aí na Black Friday, né? E aí sim, nós vamos falar de curso, vamos falar de coisas muito relevantes para vocês começar
com o pé direito em 2020, que vai ser o melhor ano da vida de todos nós, ok? Se Deus quiser. Valeu, Isso aí. valeu. Tchau.